O atacante Luis Suárez, que recentemente se despediu da seleção uruguaia, agora aproveitou para detonar o atual técnico da Celeste, Marcelo Bielsa. Em entrevista ao canal The Sports, o jogador comentou que o relacionamento do grupo com o técnico é muito complicado, além de também não concordar com algumas medidas que foram impostas por El Loco. Se liga no que Suárez falou: muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia, ele nem nos cumprimentava. Bielsa fala coisas maravilhosas dos torcedores e houve um dia que pediu para não cumprimentarmos os torcedores. Uma outra coisa que também incomodou bastante Suárez foi o fato do tratamento de Marcelo Bielsa aos funcionários do centro de treinamento onde treina a seleção do Uruguai. No Complexo Celeste, os funcionários não podem se aproximar e almoçar com a gente, precisam estar alertas até com a porta por onde devem entrar. Fico com a alma partida que a gente viva assim no complexo hoje em dia. Foi que completou o atacante do Inter Miami. Meus amigos, Suárez aí explanou, né, o técnico Marcelo Bielsa. Falou até que os funcionários do CT não podem se aproximar dos jogadores, não podem almoçar ali com eles, não podem, né, entrar pela mesma porta, tem que se atentar a várias coisas. Ele também falou que pessoas de dentro da federação já sabem sobre tudo isso, já sabem aí sobre o comportamento do Marcelo Bielsa, porém não fazem nada, e é uma coisa que deixou ele muito triste e com certeza, né, ajudou bastante a ele tomar a decisão de se aposentar da seleção do Uruguai. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, o Marcelo Bielsa ainda não respondeu ao Luis Suárez. Nem sei se ele vai fazer isso, né? Mas caso tenha alguma novidade, eu vou te informando nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sabadão, começou o final de semana, tem muito jogo bom pela Premier League, Bundesliga, Campeonato Brasileiro, não faltam jogos interessantes, tá bom? Nesse vídeo eu vou te falar muita coisa legal. A Conmebol finalmente divulgou aonde será a final da Libertadores desse ano. Paul Pogba vai voltar a jogar no começo de 2025. Vou te explicar melhor essa história. Tem novo convocado lá para a seleção brasileira. Bora falar sobre Sérgio Ramos, que pode pintar na Juventus. A torcida do Real tá pedindo aí o retorno de Toni Kroos e agora finalmente ele respondeu se pode voltar ou não. Esse vídeo tá muito bom, então sem mais enrolações, solta a intro! A Conmebol finalmente anunciou a sede da final da Copa Libertadores desse ano, e ela vai ser disputada no dia 30 de novembro, lá no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Lembrando que a cidade já havia sido apontada pela entidade desde o mês de fevereiro, porém o local da partida ainda não tinha sido informado. Segundo a Conmebol, eles aguardavam a definição dos clubes que iriam disputar o título, para então poder escolher o local de acordo com as equipes que seguissem vivas na Copa Libertadores. Inclusive, vale a pena lembrar que o River Plate, que é o dono do estádio, pode acabar jogando a grande final em casa, caso passe pelo Atlético Mineiro na semifinal da competição. Lembrando que Botafogo e Peñarol estão na outra chave, na disputa pela outra vaga na final. Essa daqui será a primeira vez que o Monumental de Núñez recebe uma final única da Copa Libertadores, que vem acontecendo desde 2019. Meus amigos, o Monumental de Núñez sempre foi o grande favorito a receber a final da Libertadores desse ano, né? Mas como eu falei pra vocês, a Conmebol tomou uma precaução pra não anunciar isso antes, né? Primeiro, eles queriam saber quem eram os times que iriam chegar às semifinais. Então o River pode acabar jogando a final justamente em casa, caso passe pelo Atlético, né? Na tua opinião, dessas duas semifinais, quem é que vai passar? Entre Botafogo e Peñarol e também entre River Plate e Atlético? Coloca na tua opinião quais são os times que farão a grande final da Copa Libertadores no dia 30 de novembro. Muitos torcedores do Palmeiras pedem ao clube a contratação de Gabriel Jesus para o ano que vem, e o
time ouviu os pedidos. Segundo informações do portal GE, o Palmeiras fez contatos com o Arsenal nos últimos dias para sondar a situação do atacante e também a possibilidade de uma transferência no ano que vem. Porém, a resposta do time inglês foi bem categórica à diretoria alviverde e eles falaram que não estão dispostos a negociar Gabriel Jesus, pelo menos nesse momento, deixando bem claro que ele não vai reforçar o Palmeiras ano que vem, visando o Super Mundial de Clubes. O atacante, que foi formado nas categorias de base da equipe paulista, já deixou bem claro que ainda pretende retornar um dia, porém, isso ainda está distante. Apesar de ele não ser titular absoluto com Mikel Arteta, o técnico dos Gunners o considera importante para o elenco e por isso uma saída bem no meio da temporada na janela de janeiro é totalmente descartada. Lembrando que também num possível retorno do Gabriel Jesus ao futebol brasileiro, ele também teria que aceitar abaixar bastante os seus ganhos, tá? Já que segundo aí a reportagem, né, hoje em dia ele ganha 6 milhões de reais por mês na equipe do Arsenal. Hoje teve jogo do Arsenal contra o Southampton, começando às 11 horas, né? Não sei qual foi o placar, já que eu tô gravando bem antes disso. E até esse jogo, o Gabriel Jesus não tinha marcado nenhum gol e nem dado nenhuma assistência nessa temporada, tá? Tinha entrado como titular em apenas 2 jogos. Porém, mesmo assim, o Mikel Arteta fala que ele é importante pro elenco. Temos mais uma novidade na seleção brasileira e ela é de Alex Telles, que foi convocado ontem por Dorival Júnior. Isso aconteceu por conta de Guilherme Arana, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e teve que ser cortado dos convocados para os jogos desse mês. Essa é a segunda troca promovida por Dorival na lista dos convocados, pois ele também teve que cortar Bremer, que se lesionou no meio da semana. Por isso, Dorival acabou convocando o Beraldo do Paris Saint-Germain. Essa é a primeira vez que Dorival Júnior convoca Alex Telles, de 31 anos. Lembrando que o lateral do Botafogo não entra em campo pela seleção desde junho de 2023, em amistoso contra o Senegal, quando a seleção ainda era comandada pelo interino Ramon Menezes. O Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 10 de outubro, lá em Santiago, e depois o Peru no dia 15, em Brasília. A seleção atualmente ocupa a 5ª posição nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com apenas 10 pontos, estando a 8 pontos da líder Argentina e apenas a 1 ponto à frente da Bolívia, que é a primeira seleção fora da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Meus amigos, mais um nome aí na seleção brasileira, mais um nome novo, né? Alex Telles e também o Beraldo. Em relação ao Beraldo, né? Muita gente reclamou que o Dorival não se lembra que o Murilo do Nottingham Forest existe, né? Que o jogador aí vem se destacando pela equipe, apesar do Nottingham Forest não ser um grande time, não tá fazendo uma grande temporada e nem ter feito uma boa temporada no último ano. O Murilo é um dos poucos nomes que salvam ali da equipe, tá? E muita gente, inclusive eu, acha que o Murilo merecia ser testado na seleção brasileira. Na tua opinião, você acha aí que o Dorival acertou em chamar o Beraldo ou o Murilo merece uma chance e deveria ter sido convocado pelo técnico? Comenta aí. Agora, rapidão, só queria te lembrar que amanhã, domingo, tem vídeo também, tá? Mercado da bola recheado de notícia boa pra caraca. Então fica atento que meio-dia, amanhã tem Mercado da Bola aqui no canal. Vídeo de domingo. E aproveitando que eu tô falando aqui com vocês, né? Quero te pedir pra você deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui, todos os dias tem o melhor do futebol pra te antenar em relação às últimas coisas que estão acontecendo. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de idade, pula essa parte, tá bom? Eu tô aqui na plataforma pra gente jogar o jogo Mines, tô com uma banca de um pouco mais de 5 mil reais e eu vou entrar com 1.000 nessa próxima rodada. Nesse jogo, seu objetivo é acertar o maior número de diamantes. Coloquei pra ter 6 bombas e 19 diamantes, tá bom? Já deu bem a primeira. Segunda coisa linda, sigo reto. Me ferrei, mano, me ferrei. Caiu na bomba, eu perdi. Vou de novo, mas lembre-se de sempre jogar com responsabilidade. Eu tô indo mais uma vez porque minha banca me permite, tá bom? Aqui não é pra você fazer renda extra, não venha pensando que você vai ficar milionário. Da mesma maneira que você vence, você também perde. Então já venha sabendo que aqui é entretenimento, tá? Diamante. Diamante. Coisa linda, foram 3 já. Vamos pro quarto? Diamante. 5.
Quarto diamante, hein? Pelo amor de Deus. Quinto diamante, galera, já retirei a grana aqui e ela veio pra minha banca. Quero te lembrar que pra você depositar existem várias maneiras, só que a mais rápida e prática é o Pix, onde o depósito mínimo é de R$20. Pra sacar também tem maneira via Pix, bem rápido, bem prático. Se você tiver qualquer problema, é só acessar o suporte aqui no cantinho da tela, o suporte é 24 horas, é só contar o que é que você precisa, tá bom? Fazendo seu cadastro e usando o meu código TOD, você pode ganhar até R$1.000 de bônus no seu primeiro depósito e também 40 rodadas grátis. Acesse o link da descrição. Toda vez que o Real Madrid não conseguiu jogar bem nessa temporada, a torcida merengue pediu nas redes sociais o retorno de Toni Kroos. E após a derrota para o Lille pela Liga dos Campeões nesta semana, os torcedores voltaram a pedir a volta do jogador, que se aposentou ao fim da última Euro. Então, em entrevista ao podcast Enfak Maulupen, ele foi questionado se pensa em retornar e respondeu o seguinte: "A minha saída é inabalável, tem que aceitar. É um elogio saber que eu fui importante, mas é preciso se adaptar. O clube se adaptou quando Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos saíram. Adaptou-se sempre e continuou a ganhar. Ganhamos 2 vezes a Liga dos Campeões, sem os 2 que eu citei, mesmo que tenham sido lendas absolutas. O mesmo acontecerá agora sem mim. Não tem chance nenhuma de eu voltar." Lembrando vocês que Toni Kroos foi um dos grandes jogadores da história do Real, e inclusive lá ele conquistou 22 títulos, entre eles 5 edições da Liga dos Campeões e também 5 mundiais de clubes. Meus amigos, o Toni Kroos teve até uma parte da entrevista, né, que ele falou: "Pô, parece que todo jogo que eu tava em campo era 4-0, mas não era assim, tá? O Real não venceu 100% das vezes que eu estava em campo." É muito legal ver a torcida sentindo a minha falta, né, porque eu vejo que eu fui muito importante pra equipe, porém, o time do Real tem que se adaptar e vai se adaptar. Falou que a torcida tem que ter um pouquinho de calma, que já eles começam a jogar um pouco melhor do que estão fazendo nesse começo de temporada, tá bom? Então Toni Kroos deixou bem claro, não tem chance nenhuma de ele voltar a jogar futebol, por exemplo, né, como fez o Chesney, que estava aposentado, ficou um mês aí parado e voltou a jogar para defender a camisa do Barcelona. Em relação ao Toni Kroos, não tem chance disso acontecer. Nos últimos dias saiu notícia de que Sérgio Ramos estava negociando para jogar no futebol africano, mais precisamente no Zamalek do Egito, porém agora existe a chance dele pintar num gigante europeu. O jornal italiano Tutto Sport informou que o espanhol é o principal nome na pauta da Juventus para substituir Bremer, que se lesionou gravemente na última partida da Juve pela Liga dos Campeões, onde eles venceram o Leipzig por 3-2. E agora o brasileiro vai ter que passar por uma cirurgia, devendo somente retornar aos gramados daqui a pelo menos 6 meses. Por conta dessa importante baixa, o clube italiano já está no mercado em busca de uma peça de reposição, e Sérgio Ramos aparece como uma boa oportunidade, pois além de ele trazer muita experiência ao elenco, ele também está livre no mercado. A publicação também informa que por enquanto ainda não há nada avançado e o nome do jogador ainda está sendo debatido internamente, pois outra alternativa é esperar até a próxima janela de transferências que se abre em janeiro e aí ir em busca de outro nome para a zaga. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já que o Bremer só volta a jogar daqui 6 a 7 meses e a Juve precisa contratar uma peça de reposição, já que o Bremer é um pilar, né, para o técnico Thiago Motta, vocês acham que seria interessante trazer o Sérgio Ramos, que é um cara experiente, um cara que conhece muito bem o futebol, conhece muito bem a Liga dos Campeões, pode agregar muito dentro do campo e também fora, e o melhor, né, chegaria grátis, né, tá livre no mercado, porém pode ser que cobre algum valor, né, de luvas pela assinatura. Vocês acham que seria interessante trazer o Sérgio Ramos por conta dessa bagagem e também pelo fato dele estar livre? Ou é melhor esperar até janeiro e ir em busca de outro nome? O que você pensa a respeito disso? E também comente, né, se você acha que é melhor esperar até janeiro, quem seria um bom nome pra Juve buscar pra ser o substituto do Bremer? Comenta Paul Pogba vai voltar a jogar futebol em março do ano que vem, e isso daí já foi confirmado ontem. Pra quem não se lembra, ele foi punido pelo Tribunal Antidopagem italiano
italiano com 4 anos longe do futebol, onde muita gente até acreditava que ele ia acabar se aposentando. Essa punição foi por conta dele ter testado positivo para o uso de testosterona, mas segundo o jogador, ele acabou tomando um suplemento dietético adquirido nos Estados Unidos por conta de um conselho de um amigo médico e não sabia que ele continha testosterona. Por isso, em fevereiro desse ano, ele acabou apelando contra a decisão, porém na época acabou não dando em nada. Então o francês levou o caso à Suíça para que a corte arbitral do esporte julgasse e ele conseguiu que a sua pena caísse de 4 anos para apenas 18 meses. Após a redução da pena, ele postou o seguinte nas redes sociais: finalmente o pesadelo acabou. Após a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, mal posso esperar pelo dia em que poderei voltar a perseguir os meus sonhos. Lembrando que Pogba ainda tem contrato com a Juventus e será liberado para voltar a treinar a partir do mês de janeiro, porém ele só volta a jogar em março, tá? Como eu falei pra vocês, muita gente acreditava que ele poderia até se aposentar, mas não, o Pogba sempre acreditou que ele ia conseguir reverter essa punição de 4 anos longe do futebol, e o cara conseguiu, tá? Ele tá mais do que focado em voltar a jogar em alto nível, e eu quero perguntar o seguinte pra vocês: vocês acham que o Pogba ainda consegue voltar a jogar em alto nível? Quem sabe voltar até a seleção francesa? Comenta aí. Nos últimos dias eu contei pra vocês a respeito da notícia do jornal Marca, onde Neymar seria alvo de Juan Laporta para ser a contratação bombástica para a estreia do novo Camp Nou ano que vem. Porém, também falei que o plano A era Erling Haaland. Juan Laporta ainda não teria desistido do sonho de contratá-lo, e o time Talk informou que os catalães estão dispostos a lhe oferecer um salário semanal de 550 mil libras. Porém, para conseguir contratá-lo ao fim da temporada, eles teriam que se desfazer de alguns jogadores por conta aí da grana, né? Como por exemplo Robert Lewandowski, que ganha um alto salário. Mais precisamente, segundo a reportagem, eles teriam que vender 5 atletas em 2025 para poder viabilizar a chegada de Haaland. E os escolhidos, além de Lewandowski, seriam Koundé, De Jong, Ansu Fati e Christensen, pois todos são bem avaliados e teriam mercado europeu. O grande ponto agora é o clube avaliar se vale a pena ou não tentar fazer tudo isso para contratar o artilheiro da Premier League. A publicação também fala que o norueguês está pronto para renovar o contrato com o Manchester City, mas quer colocar uma multa rescisória de 100 milhões de euros para facilitar uma possível saída. Meus amigos, que dúvida, né, cara? Ó, o time Talk fala que o Barça teria que vender 5 jogadores para poder viabilizar a chegada do Haaland, que seria uma contratação bombástica. Então teria que vender Lewandowski, Koundé, Frank de Jong, Ansu Fati e Christensen, para poder viabilizar a chegada de apenas um atleta, tá bom? E a outra opção, né, teoricamente mais barata, seria repatriar o Neymar, que é o plano B do Juan Laporta. Ele chegaria aí grátis, né, após deixar a equipe do Al Hilal. Grátis, né, deve cobrar luvas também pela assinatura, caso o Barça realmente fale com o Neymar, tá bom? Isso daqui é do jornal Marca. Eles falam aí que o plano A é o Haaland e o plano B é o Neymar, tá bom? E aí o time Talk detalhou como poderia ser feita a negociação. Na sua opinião, vale a pena o Barcelona se desfazer desses 5 jogadores para tentar trazer o Erling Haaland? Ou vocês acham melhor trazer o Neymar? Comenta aí, beleza? Bom sabadão pra todo mundo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.